Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Continuando no programa de hoje, a nossa conversa com Gaspar Bissolotti Neto, da Aspal, e com a Rita Amadil de Brito Andrade Ferraro, da AFALESP. Voltamos já já. Pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. E, como dissemos no início, continuando a nossa conversa com o Gaspar Bissolotti Neto, que é presidente da Aspal, Associação dos Servidores Aposentados e Pensionistas da Assembleia Legislativa, e com a Rita Amadil de Brito Andrade Ferraro, presidente da AFALESP, Associação dos Funcionários da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Gaspar, você veio de reunião fora do Estado, reunião sobre... Não, eu estive em Vitória, agora na posse do sindicato lá do Espírito Santo, Sindicato da Assembleia Legislativa. Você faz parte da FENALE. FENALE, né? FENALE. Queria que você falasse um pouquinho da FENALE, a Rita também. Fale um pouquinho da FENALE. Nós tivemos a eleição. Não só falar da FENALE, porque através da FENALE a gente pode falar um pouquinho também de como são os outros estados no Legislativo. Né? Nós tivemos em novembro a eleição da nova diretoria da FENALE. O João Moreira foi reeleito. A FENALE está sendo muito bem dirigida e está crescendo. É importante, eu acho que este ano vai ser um marco para a FENALE. Eu espero que novas entidades venham. Teremos aí um encontro agora de 31 de maio a 3 de junho, lá em Sergipe, paralelamente à conferência da UNALE. É importante porque a UNALE é a União Nacional dos Legislativos e Legisladores Estaduais. Isso é uma coisa interessante. Junta os funcionários com os deputados ali. São vários eventos, tem vários fóruns, né? Tem vários setores de assembleias, até a TV legislativa, cerimonial, taquigrafia, vários setores que se reúnem lá. Posso interromper um pouquinho? Só para dizer o que é FENALE, que acho que não falamos o que é FENALE. FENALE é a federação que congrega todas as entidades dos funcionários das Assembleias Legislativas. Nacional dos Servidores dos Poderes Legislativos, Federal, Estaduais e do Distrito Federal. Que, aliás, conseguiu o registro sindical. Conseguiu o registro sindical. Através desse presidente reeleito. Exatamente. Que é o... João Moreira. João Moreira. Que é do Mato Grosso do Sul. Parabéns, João Moreira. Está fazendo um ótimo trabalho. E está unindo as entidades e trabalhando na defesa dos serviços públicos de qualidade pelos legislativos do Brasil. Porque todos os legislativos têm problemas, como nós temos em São Paulo e como em todas as casas legislativas. Hoje em dia, os legislativos são órgãos grandes, com muitos funcionários, né? Os deputados em São Paulo, nós temos 94 deputados e temos cerca de 4.000 funcionários trabalhando lá, uma cidade. Então, é uma administração grande, difícil, e isso ocorre em todas as assembleias, grandes assembleias, como Rio Grande do Sul, Minas Gerais. E esse trabalho tem sido feito pelo João Moreira e pela equipe, toda a diretoria da FENALE, no sentido de unir e trabalhar para a melhoria dos legislativos. O Congresso é Congresso, né? Que vai ter agora, encontro? Vai ser um encontro. O encontro deve ser em Sergipe. Tem já o assunto, o que mais vai ser? Não, agora nós vamos fazer uma reunião, a gente faz algumas reuniões online, né, entre as entidades para organizar a pauta. Eu sei que um dos palestrantes que já foram convidados aí, um palestrante que vem, até é interessante, é um deputado do Espírito Santo,
e ele vem falar sobre o fórum que eles criaram lá no Espírito Santo dos servidores da Assembleia Legislativa. Os servidores discutem no próprio plenário da Assembleia as questões dos servidores. É muito interessante. O deputado Enivaldo dos Anjos, que vem falar sobre isso. Eu até nessa viagem que eu fui para a posse lá do nosso amigo Leandro, reeleito presidente, nós entregamos ao deputado esse convite para ver se as outras assembleias, inclusive aqui em São Paulo, quem sabe, a gente consiga também formar esse fórum. É um fórum formado por deputados e com a participação dos sindicatos, das associações e tudo mais. É um trabalho muito legal. Eu sei que esse ponto já está pautado. Os demais, nós temos já também uma sistemática lá, né? Então a gente costuma ter o pinga-fogo, que é onde cada entidade traz os problemas e as conquistas, né? Então faz um relato. Nós costumamos ter também nosso Conselho de Representantes, onde são aprovadas moções, aprovadas as diretrizes, né? Prestação de contas, aquelas coisas todas. Então já existe mais ou menos um formato, né? Mas tem sido muito produtivos esses trabalhos. Como é que vocês têm visto as assembleias legislativas de outros estados? São Paulo é a maior. São Paulo é a maior. São Paulo é a maior em número praticamente de funcionários, número de deputados, né, especialmente, em número de horas trabalhadas. Número de funcionários, a gente briga com algumas. Em número de funcionários, ela talvez ainda não sei se ela é maior. Ela tem algumas assembleias que estão quase com o mesmo número de São Paulo, apesar de terem menos deputados do que São Paulo, né? É um número que... É uma luta nossa. É um número que cresceu muito. Uma luta nossa é pela redução dos comissionados. Dos cargos, né? Comissionados. Eles existem, eles são necessários, sim, para o funcionamento, mas não precisa ser tanto. Né? Vamos lá, o que é o comissionado na Assembleia Legislativa? Só para ter uma ideia, há 30 anos atrás, a Assembleia de São Paulo, vou falar da Assembleia de São Paulo, que é a que eu conheço melhor, nós tínhamos cerca de 1.000 funcionários efetivos, 800 a 1.000, e 500 funcionários comissionados. É o servidor de livre provimento. Ele é nomeado pelos deputados para trabalhar nos gabinetes, sem nenhum concurso, sem nenhuma... O deputado acabou o mandato, eles também saem, ou até no meio do mandato, o deputado, por um memorando, tira. O comissionado é um cargo de confiança, exatamente. É um cargo de indicação, e que o deputado, claro, que precisa de alguém de confiança para trabalhar com ele, ou nós somos favoráveis que ele tenha pessoas de confiança que saibam trabalhar com a base, onde ele tem sua base no interior. 30, né? Mas hoje em dia são 32 funcionários para cada estado. 32 comissionados. Bom, a relação, você falou uma relação ano passado que já dava quase 50%. No ano passado era mais ou menos 1.000 efetivos e 500 comissionados, 500 indicados de confiança, cargos de confiança para todos os deputados. Hoje tem mais comissionados. Hoje nós temos 1.000 efetivos e 3.000 mais ou menos comissionados. Agora, engraçado, então, tudo bem. Agora vem uma dúvida que não só minha, deve ser do cidadão também. Tudo bem que o deputado tem que ter alguns comissionados de confiança dele, o trabalho que ele faz nas cidades, de onde ele vem, etc. e tal. Mas ele não pode aproveitar um número de efetivos da própria Assembleia? Não, ele costuma ter um funcionário da Assembleia, são dois? Dois funcionários. Hoje em dia ele pode ter 2 funcionários da Assembleia efetivos que podem trabalhar para ele. E que precisa, porque o deputado quando ele chega... Perdido no meio de 30 comissionados. Não, porque quando ele chega e é eleito, alguém precisa mostrar para ele como é que funciona a Assembleia Legislativa. Então ele precisa realmente que tenha 2 funcionários trabalhar. Não, ele faz a ligação da casa com o gabinete. Então ele prepara os memorandos de frequência, ele que vê proposições, uma série de coisas. Ele que faz essa ligação. Né? Eu sei isso, porque antes de me aposentar eu fiz essa função há muito tempo. Então, ele é importante dentro do gabinete. O efetivo. Não, o comissionado também é importante. O questionamento nosso de São Paulo e de todas as assembleias do Brasil, na verdade, é esse. Será que precisa tanto cargo comissionado? Que o comissionado, será que nós precisamos faz um trabalho mais político? E o da casa faz aquele trabalho mais administrativo. Questões salariais entre um e outro.
Aí já não... Aí são variáveis entre os estados e os cargos são diferentes. Aí já não dá para... Tem salários mais baixos, salários mais altos. Os salários comissionados? Não, existe uma tabela. Cada cargo tem o seu padrão. Digamos. Existe uma tabela, desde o funcionário que vai ter um serviço mais simples, até um chefe de gabinete que vai coordenar toda a parte política para o deputado e que tem que ser alguém mais preparado, né? Então existe uma escala e todos os funcionários, os deputados vão ter funcionários que vão receber salários dentro dessa escala estabelecida pela Assembleia Legislativa. O comissionado necessariamente não pode não estar trabalhando dentro do prédio da Assembleia. Existe inclusive um artigo lá, uma lei, uma resolução em que estende o gabinete do deputado para a sua base eleitoral. Então ele pode trabalhar na base eleitoral. Ele tem funcionários de confiança que trabalham na Assembleia, dentro do prédio, um gabinete estendido. E tem um gabinete que ele atende no interior. Né? Então ele está em Araraquara, Açatuba, longe, 500, 600 quilômetros de São Paulo. É justo que tenha, porque o cidadão de lá não vai poder viajar 500 quilômetros falar com o deputado alguma coisa. Então, todos os deputados têm gabinetes, né, escritórios nas suas regiões e tem funcionários que trabalham com eles lá. Agora, tem essa história de a maioria dos comissionados ser parente, ser ligado de alguma forma ao deputado? Eu acho que está até proibido. Isso daí, hoje em dia, o nepotismo está proibido. Né? Até então, o cruzado, né? Proibido até o cruzado de você não tem mais. Pôr em outro gabinete, tá? Essas coisas estão proibidas. Se descobre, pelo menos em São Paulo, não existe. A gente não sabe. Eu não sei como é que funciona, mas em São Paulo, os deputados antigamente tinham funcionários que eram os parentes. Hoje não são parentes mais. Hoje está proibido. Agora, a FENALI, além de agora ser uma federação sindical, né, ela também se ligou à Pública, né, que é uma central sindical só de servidores que foi criado agora. Queria que vocês falassem um pouquinho também da Pública, dessa importância, o que vocês acham da Pública. A Pública é importantíssimo na nossa opinião, eu acho que o Gaspar compartilha dessa opinião também. A Pública é uma central de servidores públicos, porque nenhuma central, seja a CUT, CGT ou qualquer outra central, defende o trabalhador em geral, mas não defende o servidor com as características e especificidades de ser servidor público. Então, a central veio preencher esse vazio e eu acredito que vai crescer como está crescendo. Ela é nova, né? Não tem um ano ainda e já tem muitas entidades filiadas e vai defender exatamente o funcionalismo naquilo que é específico do funcionalismo, que é um pouco diferente às vezes de um funcionário, um pouco diferente não, que é diferente de um empregado de uma empresa privada. A FENALI é uma grande força dentro da... Olha, para a gente ter uma noção aí sobre as centrais, vamos pegar esse PLP aí que nós estamos falando aí desde o começo do 257, quais centrais têm falado sobre ele? Você tem lido alguma coisa de outras centrais a respeito de posicionamento com relação a esse PLP? Não mexe muito com a maioria dos sindicatos. Então, nós temos isso, que a pública vem trabalhando, vem se esforçando, vem fazendo uma série de reuniões, procurando deputado, tem trabalhado lá com o deputado Arnaldo Faria de Sá, né? Tivemos reuniões. Então, a pública tem procurado defender o funcionalismo nessa e em outras questões, na 555, na 56. Então, você vê, precisava ter alguém para mexer nessa panela, né? E é importante porque, embora ela ainda não esteja com a ferida no Ministério, porque o Ministério do Trabalho tem vários pontos de registro. Então, você registra e depois você vai ter que ter um número, conforme a lei lá, tem um número de sindicatos, um número de sindicalizados, e isso tudo é bem difícil de alcançar. Mas mesmo ainda não sendo aferida, ela já está no registro provisório. Então, ela já consta do site do Ministério do Trabalho, isso é importante, né? E juntamente com outras que não estão aferidas, como é o caso da própria Conlutas, né? Que não foi aferida até hoje. E tem muito mais tempo. Tem muito mais tempo, tem mais entidades. Então, e tem mais umas 3 ou 4 não aferidas. Então, porque aferidas mesmo são 6, né? Que são
registradas direitinho e tal. Mas ela já tem o seu registro provisório e ela não tem um ano ainda, ela foi fundada em agosto, né? Então, já tem representantes de praticamente todos os estados brasileiros. Todas já está formando as entidades estão formando uma base bem grande, formando inclusive é da executiva estadual, vice-presidente da nossa executiva estadual. Da estadual de São Paulo, e o Gaspar é do... Eu sou do né? diretor. E podemos falar do Bose também, que é o terceiro vice-presidente da central. Eu queria que vocês falassem um pouquinho também de duas coisas que a pública tem como muito importante. Uma delas é que a pública não quer ser governo. Então a pública tem que ter uma liberdade, a gente tem que bater nisso mesmo, de que nós podemos ter pessoas de todos os partidos na pública. Nós só não podemos assumir um dos partidos na pública. E a outra questão, que eu acho até mais importante, é que a pública está assumindo a importância das entidades associativas. Também. Né, pelo trabalho que elas fizeram como sindicatos, na verdade. Então, a importância dela ser apartidária é fundamental. Eu acho que a base realmente é você ser apartidário. Bom, nós temos essa ideia como associação dentro do Poder Legislativo, nós somos apartidários. Isso não quer dizer que você não pode gostar mais de um partido ou de outro, todos podem, mas a entidade, a instituição tem que se preservar, porque ela vai trabalhar com todos os partidos. E cada vez um vai estar no governo e você vai trabalhar com todos eles. E a finalidade é defender alguns interesses ou batalhar por alguns benefícios, por alguma coisa que não tem partido, né? Então, a pública ela tem que realmente se firmar como apartidária e poder trabalhar com os funcionários de qualquer partido, com os governos de qualquer estado, seja do partido que for. Importantíssimo isso daí. E o que você falou também, ela congrega sindicatos e associações. Porque antes de poder existir, antes de 98, que não poderiam existir sindicatos, de 88, que os funcionários não poderiam ser sindicalizados, eram as associações que faziam esse papel de luta de trabalhador do servidor público. Então, as associações, elas têm uma experiência até maior do que os sindicatos têm até hoje, porque a Afalesp, por exemplo, na Assembleia, ela tem 68 anos. E o nosso sindicato nasceu em 88. Então, quer dizer, a experiência que a associação tem é muito grande. O sindicato veio fortalecer e era uma reclamação dos servidores terem uma entidade firme como um sindicato para poder defender seus interesses. Mas a pública, ela veio mais do que isso, ela conseguiu reunir associações e sindicatos, entidades que defendem e que representam, não só que defendem, que representam os servidores públicos. O Tribunal de Justiça, numa discussão dos servidores do Judiciário, já deixou clara a importância que o sindicato realmente está na legislação, como representante, mas que isso não tira a representação de entidades associativas. É importante até salientar, você está falando desse dissídio, né? Se não me engano, de 2010. Isso. Nós, na Assembleia, há pouco tempo, encaminhamos esse dissídio para a nossa mesa diretora, justamente para justificar a necessidade da participação das associações nas negociações, porque estávamos sendo excluídos das negociações salariais na Assembleia. E utilizamos, inclusive, esse dissídio, que está muito bem elaborado, é um documento excelente e que mostra realmente a importância das associações para participar dessas negociações. Isso, para quem tem uma visão, uma boa visão, é muito claro que se você tiver associações e sindicatos juntos, unidos, você só vai fortalecer. A divisão nunca fortalece o funcionário e em nenhuma situação, não existe situação em que você divide e você fortalece. Tomar lugar de Nós ninguém. Queremos trabalhar juntos e fortalecer, no caso da Assembleia de São Paulo, fortalecer em benefício do funcionário, da grande representatividade que queremos ter do funcionário da Assembleia, do efetivo e do comissionado também, porque ele é um funcionário que trabalha lá dentro conosco, o comissionado também, independente de termos essa questão do número exagerado de comissionados, ele também é nosso associado, também trabalhamos junto com eles
e que nos ajudam também nas nossas lutas, com certeza. Conversamos no nosso segundo programa com Gaspar Bissolotti Neto, que é da ASPAL, Associação dos Servidores Aposentados e Pensionistas da Assembleia Legislativa, e com a Rita Amadil de Brito Andrade Ferraro, que preside a FALESP, Associação dos Funcionários da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Fiquem agora com o nosso noticiário. E agora as principais notícias que interessam a você, servidor público. A São Paulo Previdência volta a alertar sobre fraude contra seus beneficiários, que estão sendo alvo de correspondências e ligações fraudulentas. Em comum, tanto os ofícios quanto as chamadas telefônicas informam que os cidadãos têm direito ao recebimento de um valor, seja por razão de precatório alimentar, seja devido a saldo de pensão. Para o resgate de tal quantia, os contatos pedem então o pagamento de uma taxa, que geralmente equivale a 10% de um montante elevado. Por exemplo, ligam dizendo que o aposentado tem R$70 mil para receber, mas que para agilizar o processo é necessário depositar R$7 mil numa conta informada pelos fraudadores. A São Paulo Previdência alerta seus participantes sobre a existência das referidas fraudes e comunica que em nenhuma hipótese a autarquia solicita a transferência de valores. Em caso de dúvida sobre a veracidade de uma informação ou de uma correspondência, a recomendação da autarquia é que os beneficiários entrem em contato com o teleatendimento da SPPrev. Isso é importante, hein, gente? Muita gente caindo aí no conto do vigário. 0800 777 7738 ou compareça a uma das unidades da São Paulo Previdência em todo o estado. Também é importante lembrar a você, aposentado, você pensionista, que já está em vigor, sancionado pela presidente Dilma Rousseff, a Lei Federal 13.228, que dobra a pena para crimes de estelionato contra os idosos. Portanto, fique atento. Pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, o ICB-USP, desenvolveram um teste capaz de diagnosticar anticorpos específicos contra o vírus Zika em amostras de sangue. O procedimento vai ajudar a esclarecer a relação entre a infecção pelo vírus e a microcefalia, indicando assim quantas dessas mães efetivamente tiveram a doença e se há anticorpos contra o vírus nos bebês microcefálicos. Além disso, o procedimento vai fornecer uma noção real do tamanho da epidemia e de como o vírus está se espalhando pelo país. O teste se mostrou capaz de detectar tanto os anticorpos produzidos na fase aguda da infecção, a IgM, quanto aqueles que conferem a proteção permanente contra o vírus, a turma do IgG. A validação foi feita com amostras de pacientes de São Paulo e também de mulheres do município de Itabaiana, na Grande Aracaju, no interior do estado do Sergipe, cidade com um dos maiores índices de microcefalia em relação ao tamanho da população do país. Além de indicar quantas das mães com filhos microcefálicos tiveram a doença, o teste também permite descobrir quantas gestantes estão atualmente infectadas, possibilitando um acompanhamento minucioso e assistência adequada. O grupo não pretende patentear a metodologia nem transformá-lo em um kit comercial. A ideia é, obviamente, distribuir gratuitamente a proteína recombinante, sendo inicialmente enviados para todos os centros que integram a rede Zika e em breve para a rede pública de saúde. Uma boa informação aí durante esse ano, desde o começo do final do ano passado, a discussão sobre o Zika, o dengue, o chikungunya. Então a gente tem uma ótima notícia nessa área e mais informações você pode acompanhar pelo site da agência FAPESP, que é agenciafapesp.br. E para lembrar que termina neste domingo, dia 10 de abril, o governo do estado, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão, visando assegurar a transparência e a participação popular durante o processo de elaboração da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017, realiza audiências públicas desde o último dia 28 de março até hoje, domingo 10 de abril, ainda dá tempo, mesmo à noite ainda dá tempo.
As audiências públicas ampliam o nível de transparência e da atuação governamental e asseguram a você, cidadão, e também a você, servidor, a participação no processo de planejamento do orçamento. Basta entrar no site da Secretaria de Planejamento e Gestão no link www.planejamento.sp.gov/LDO/2017 ou no próprio site do Governo do Estado de São Paulo no www.saopaulo.sp.gov.br. Participe, é uma chance que nós temos aí de ter a nossa voz escutada pelos órgãos do Estado de São Paulo. Cidadania e Serviço Público, há 17 anos no ar, sempre em defesa de tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. E você liga para nós no 11 31 04 38 36, manda os seus e-mails no fespesp@fespesp.org.br e visita o nosso site no www.fespesp.org.br e também as nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, sempre procurando por Federação Fespesp. E o programa, você já sabe que pode acompanhar todos os domingos às 9 da noite online no site da TV Aberta e depois no nosso canal no YouTube, no bit.ly/TV Fespesp, e aí você pode assistir ao programa Cidadania e Serviço Público quantas vezes quiser, em qualquer lugar do mundo. Uma boa semana a todos e até o próximo programa. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades e Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Um programa que está interessado em discutir com você, servidor público, com você, cidadão, cidadania e serviço público. Até o nosso próximo programa.